Olá, galera! Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que em casa. Espero também que estudando muito. Galera, vamos dar início hoje aos nossos estudos referentes ao conteúdo de História 2 do nosso livro 1, para a galera aí do terceirão, beleza? Vamos lá? O tema é Conquista da América Portuguesa. Sou a professora Carla Patrícia e estarei com vocês nessa videoaula. Como vocês estão vendo, pessoal, as imagens que abrem o nosso vídeo, do lado esquerdo aqui abaixo, vocês estão vendo embarcações chegando, né, navegando em oceanos que antes os europeus não imaginavam navegar para tão longe, né? Por conta de todas as teorias que haviam na época, né? Que chamava até o Oceano Atlântico de Oceano Tenebroso. Portugal vai ser o estado pioneiro nessas grandes navegações marítimas. No século XV, eles vão chegar às terras americanas, ao litoral americano, onde hoje é o Brasil, beleza? A imagem do lado direito do vídeo de vocês apresenta o encontro, né, dos povos nativos que aqui viviam com esses portugueses. Vai ter um primeiro momento de estranhamento entre essas culturas, mas depois a relação, durante aí 30 anos, vai ser, vamos dizer assim, de forma amistosa dentro do possível. Posteriormente, no período colonial, a última imagem aí abaixo do lado direito, a gente pode ver que esse encontro amistoso vai se transformar em uma relação colonizadora de escravidão, de tentativa de escravidão indígena. Beleza, pessoal? Vamos então iniciar os nossos estudos. Como eu falei para vocês, os tópicos que iremos explorar nesse momento será a conquista da América Portuguesa, indígenas e africanos na América Portuguesa, economia agroexportadora brasileira e o complexo açucareiro, e a mineração do período colonial e as atividades secundárias, ou subsidiárias. Pessoal, vamos lá. É um pouco antes da chegada da Esquadra de Cabral aqui no litoral brasileiro, pessoal, em 1500, outros navegadores haviam chegado aqui e foram eles que fizeram, como vocês estão vendo aí do lado direito, esse rascunho do mapa do litoral brasileiro. Esse rascunho do mapa foi importante para a navegação, para a chegada da Esquadra de Cabral. Vicente Pinzon e Duarte Pacheco, eles vão ser os navegadores responsáveis em fazer esse primeiro rascunho do mapa das novas terras, beleza? Observe, pessoal, durante 30 anos, ou seja, mais ou menos ali 34 anos, entre os anos de 1500 a 1534, Portugal não vai se interessar de imediato em explorar as terras da América, né? As terras aqui que hoje correspondem ao litoral brasileiro. Porque naquele momento, para ele, o comércio das especiarias orientais era muito mais lucrativo. Portanto, eles vão empenhar todos os esforços para poder explorar, para poder participar do monopólio do comércio das especiarias. Mas isso vai começar a mudar, porque durante todo esse processo, Portugal ele vai enfrentar problemas econômicos, né, como endividamento com os bancos holandeses. Naquele momento, a Holanda era responsável pelo refinamento do açúcar. A Portugal já desenvolvia essas atividades açucareiras nas Antilhas, e aí eles tinham. Você sabe que a produção, a implantação de um engenho custava muito caro. E aí o Portugal vai começar a ter endividamento devido à dificuldade, tanto em obter mão de obra, porque essa mão de obra era escrava, precisava estar comprando esses escravos, importando esses escravos, como também competir com o comércio da Holanda era muito complicado, porque eles eram superiores e muito bons nisso. Então, Portugal vai ter um endividamento, e para piorar a situação de Portugal, o comércio das especiarias não vai ter tanto lucro como eles imaginavam. Portanto, aí a gente vai ver o início do que a gente chama
na história do Brasil de período colonial. Então, o que foi o período colonial? Foi o período da história do Brasil em que o Brasil vai sofrer o domínio e a exploração de Portugal em busca de riquezas, né? A gente vai ver o processo de, diferentemente da colonização inglesa nas colônias do norte, que vai ser uma colonização de povoamento, de desenvolvimento, a colonização portuguesa aqui no Brasil vai ser, em um primeiro momento, uma colonização exploratória e predatória, né? O marco que vai iniciar esse processo de colonização vai ser a chegada e o reconhecimento das terras pela Esquadra Cabralina. A duração do período colonial, todo o período colonial vai de 1500 a 1822, né? Ou seja, 1500, a chegada da Esquadra de Cabral, marca o início do Brasil colônia, e de 1822 até 1822, melhor dizendo, 7 de setembro de 1822, quando é proclamada a independência do Brasil. Beleza? Para a gente compreender melhor esse grande período aí, né? De 320, mais de 320 anos de história, a gente subdivide-se em dois períodos. O período pré-colonial, que foi o período de 1500 até 1532, né? Aí um período de mais ou menos 32 anos, em que a gente não vai ver uma preocupação da coroa portuguesa em implantar um sistema administrativo, uma máquina administrativa aqui em sua colônia na América, e o período colonial, que vai de 1532 até 1822, momento esse que a gente chama de período colonial, porque a gente vai ter implantação de um sistema administrativo, a gente vai ver a fundação de vilas e cidades, nós iremos ver o ciclo da cana-de-açúcar e o ciclo da mineração. Bom, vamos estudar agora umas particularidades do período pré-colonial, tá? É muito bom a gente saber o que não houve, que não aconteceu durante esses 32 anos aqui, porque vai ficar fácil a gente eliminar questões, né? Quando a gente for resolver algum certame que exija esse conteúdo, esses conhecimentos. Então, não vai haver durante o período pré-colonial a montagem de um sistema administrativo, né? Não vai haver implantação de um sistema administrativo, não vai haver fundação nem de vilas nem de cidades, não vai haver escravização dos povos indígenas. O que vai acontecer entre os povos indígenas e os portugueses é uma relação de troca, né, que a gente vai chamar de escambo. E não vai ver fundação de vilas e cidades, que a gente vai ver a fundação de feitorias, beleza? É, Então, durante esse período, pessoal, o que marca esse período, o período pré-colonial, são as expedições, que a gente vai classificar em três: as exploratórias, a de patrulhamento da costa e as militares. Né? A exploratória, vamos aqui trazer uma como exemplo para vocês, a de 1501, liderada por Gaspar Lemos, que explorou, pessoal, o potencial de riquezas do nosso litoral do Brasil, e ele vai encontrar o pau-brasil, que vai ser a primeira atividade exploratória que Portugal vai empreender aqui no Brasil. A de patrulhamento da costa, em 1503, liderada por Gonçalo Coelho, que vai levar à fundação de feitorias, né? Que vão ser armazéns construídos em todo o litoral brasileiro, com o objetivo de armazenar pau-brasil, a frutas, animais que seriam mandados para Portugal, né? E vai servir também como uma espécie de defesa do litoral e é, é, de um rudimentar interposto, né? E as militares, que vai ser de 1516 a 1526, liderada por Cristóvão Jacques, que tinha o objetivo de combater os estrangeiros que buscavam o contrabando do pau-brasil, beleza? Bom, características ainda gerais sobre o período pré-colonial. No aspecto econômico, a gente vai ver que Portugal vai empreender o extrativismo vegetal do pau-brasil, uma atividade econômica nômade e predatória, sem finalidade de povoar. A gente vai ver a mão de obra empregada, vai ser o escambo com os indígenas, né? A coroa portuguesa vai estabelecer já de imediato o estanco
ou seja, o monopólio do pau-brasil, no qual o pau-brasil só poderia ser comercializado com os portugueses. E vai ter a instalação das feitorias, como eu falei para vocês, que vai ser importante ali naquele momento para poder proteger o litoral, a costa brasileira e também armazenar os produtos que seriam mandados para Portugal. Muito bem. Então, aquelas foram as características do período pré-colonial. Vamos começar então a ver o período colonial. O início vai ser o que é que vai marcar o início do período colonial, a chegada da expedição de exploratória e de povoamento de Martim Afonso de Souza, em 1532. Observe que essas funções que Martim Afonso de Souza ele vai receber aqui vão ser as funções dos donatários, de todos os donatários. Mas Martim Afonso de Souza vai ser o donatário da capitania de São Vicente I e São Vicente II. Então, quais seriam essas obrigações, né? A de promover o povoamento dessas capitanias, de combater as invasões estrangeiras, né? De distribuir sesmarias, ou seja, terras de suas capitanias para aqueles que tivessem condições de prosperá-las, e de administrar o território. Entre os anos de 1534 a 1536, foi sistematizado, foi organizado o sistema de capitanias hereditárias, em que foram criados lotes de terra distribuídos a fidalgos portugueses que receberam essa doação a partir de dois documentos, o foral e a carta de doação. A carta de doação legalizava essa doação de terras. Esse documento dizia que os donatários não poderiam vender essas terras, mas essas terras seriam hereditárias. E o foral era um documento que estabelecia os direitos e os deveres dos donatários. Entre os deveres era proteger as capitanias de invasões estrangeiras e indígenas, né? De oferecer, de pagar o dízimo, né? O dízimo, ou seja, 10% de tudo que era produzido a Portugal, e também de pagar o quinto. E os seus direitos era de ficar com parte da produção que eles e das riquezas que eles poderiam obter em suas capitanias, né? A posse de terra das terras eram organizadas em capitanias hereditárias, como no mapa vocês estão vendo. Observe, pessoal, que Portugal vai haver uma disputa entre Portugal e Espanha pelo direito de exploração do Novo Mundo, ou seja, dessas terras americanas. Pelos dois países serem católicos, o Papa ter a maior autoridade, então ele vai resolver as questões, esse impasse, criando o Tratado de Tordesilhas, que era uma linha imaginária que dividia as terras entre portugueses e espanhóis, em que do litoral, a terra dentro, 360 léguas, até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, do lado direito, ou seja, do lado oriental, as terras seriam exploradas por Portugal, e do lado ocidental as terras seriam exploradas pela Espanha. A gente vai ver que mais na frente, com a busca de ouro, os bandeirantes não vão obedecer esse Tratado de Tordesilhas. Mas esse sistema de capitanias ele vai fracassar devido a dificuldades financeiras que alguns fidalgos, que alguns donatários vão ter, e a distância que essas capitanias tinham de Portugal. E também pela não descoberta imediata de metal precioso, que era o que eles pretendiam encontrar de forma imediata. Diante disso, além dos ataques indígenas, levando até a morte de alguns donatários. Diante disso, a gente vai ver um fracasso do sistema em que, entre as 15 capitanias, só duas vão prosperar, que vai ser a capitania de São Vicente e Pernambuco, isso graças à implantação do sistema da cana-de-açúcar, a implantação da cana-de-açúcar. Beleza? Com o fracasso do sistema de capitanias, a coroa portuguesa vai implantar o chamado de governo geral, que nada mais foi que a centralização do poder, do poder da colônia, no caso que estava descentralizado nos donatários. A coroa portuguesa ela vai, para melhor organizar essa administração, ela vai centralizar isso em uma espécie de vice-reino chamado de governo geral. Então, foi a forma encontrada pelo ministro da Fazenda, de Dom João III, para centralizar o poder
o poder das capitanias. Em 1548 é instituído o governo geral, uma espécie de vice-reino, em que, pessoal, o primeiro vice-rei, o primeiro governador geral vai ser Tomé de Souza, e ele vai escolher é, como capital desse sistema administrativo a capitania da Baía de Todos os Santos, e vai ser fundada a cidade de São Salvador no ano de 1548. Vai ser fundada essa cidade para ser a sede do vice-reino, beleza? Então, o objetivo do governo geral era centralizar o poder político da colônia, das capitanias hereditárias, oferecer apoio aos donatários e fazer prosperar os latifúndios de cana-de-açúcar. Além do mais, eles queriam combater e evitar as invasões indígenas e as dos corsários, e sistematizar o poder metropolitano na colônia. Beleza, pessoal? Os nossos três governadores gerais foram, como eu falei antes, Tomé de Souza, ele vai governar de 1548 a 1553, né? Ele vai enfrentar rebeliões indígenas, ele vai, como eu falei antes, fundar a capitania, perdão, a cidade de Salvador. Ele também é com ele que vai ser fundado o primeiro bispado no Brasil. Duarte da Costa, de 1553 a 1558, vai enfrentar muitos problemas durante a gestão dele, pessoal. Inclusive, ele vai ter que enfrentar o Vaticano devido à morte do bispo brasileiro. A gente vai ver que vai ser um governo conturbado. Mendes Sá, 1558, 1500 até 1573, esse vai conseguir acalmar as rebeliões indígenas. A gente vai ver que esses governadores gerais, ele não governa sozinho, vai ser implantado um sistema de órgãos e de instituições que vão auxiliar os seus governos. Entre eles, a gente vai ter o provedor-mor, capitão-mor e ouvidor-mor. Mor era título de poder nesse momento. O provedor-mor ficava encarregado das questões financeiras, de cobrança de impostos na colônia. O capitão-mor ficava encarregado da segurança e o ouvidor-mor ficava encarregado de fazer a justiça, né? A fazer com que as leis portuguesas valessem aqui nas colônias, tá bom? Pessoal, a gente vai ver que entre o fim do governo geral, né, e a proclamação de independência, quando o Brasil passa a ser independente, a ser governado por imperador, a gente vai ver um governo chamado o chamado de os dois governos, em que a gente vai ver ser implantado, em que nesse período o Brasil, colônia, vai ter dois centros administrativos, ou seja, duas capitais, né? Porque isso também, por conta da descoberta de ouro na região de Minas Gerais, pela, por essa pela por Minas Gerais estar mais próximos aos portos do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro vai passar a receber uma importância econômica nesse momento, então vai ser fundada outra capital. Então, por um período, o Brasil, colônia, vai ter duas sedes de governo, né? Então, com os problemas de centralização do poder colonial no governo geral, Portugal cria os dois governos: o governo do norte, em que a sede era Salvador, e o governo do Sul, em que a sede vai ser o Rio de Janeiro. Posteriormente, com o fortalecimento, com o crescimento da mineração, Salvador vai perder uma importância política muito grande e econômica, porque a gente vai ver os engenhos enfrentando graves problemas, e aí o Rio de Janeiro passa a ter importância maior, ficando o Rio de Janeiro apenas o Rio de Janeiro como capital do Brasil, beleza? Bora ver. Bom, pessoal, durante o período colonial, eu falei para vocês que a gente vai ver dois ciclos econômicos importantes: o surgimento da sociedade açucareira e, posteriormente, no século XVIII, a sociedade mineradora. Bom, a sociedade dos engenhos, características gerais. Bom, pessoal, durante a implantação dos engenhos de cana-de-açúcar no Brasil, a gente vai ver que o povoamento vai ocorrer apenas no litoral, apenas na costa brasileira, beleza? Não vai haver núcleo de povoamento no sertão,
Sertão é o nome dado a todo o interior brasileiro, beleza? Outra coisa também é que durante os engenhos a gente vai ver uma sociedade ruralizada. O engenho, pessoal, ele é muito semelhante a um feudo europeu, ou seja, um engenho teria que ser autossuficiente. Então, o engenho, ele deveria, pessoal, receber os núcleos de povoamento. Portanto, durante os engenhos, a gente vai falar que vai surgir uma sociedade ruralizada, diferentemente da sociedade mineradora, que vai ser uma sociedade urbanizada, beleza? Então, durante a sociedade dos engenhos, a gente vai ter uma ruralização dos núcleos de povoamento, organizado nas costas brasileiras. Assim como os feudos europeus, essas sociedades eram autossuficientes, ou seja, tudo que aquele povoamento precisasse era desenvolvido dentro das próprias fazendas de engenho. A relação, a mão de obra vai ser escravista, então acaba aquela relação de escambo. No início vai ser a escravização indígena, com a luta dos jesuítas em banir a escravização indígena, a gente vai ver a escravização africana. Uma curiosidade, pessoal, a escravização africana no Brasil vai começar em Pernambuco. As primeiras levas de escravos que vão chegar da África vão se dirigir aos engenhos de cana-de-açúcar de Pernambuco, beleza? Então a gente vai ver uma sociedade com raízes feudais, beleza? Pessoal, a sociedade de engenho tem duração aproximadamente de 150 anos. A gente vai ver que durante esse período a economia brasileira vai ser agroexportadora, baseada nos latifúndios e na monocultura de cana-de-açúcar. Os senhores de engenho vão ter um poder muito grande ali em seus engenhos, muito semelhantes aos poderes dos senhores feudais, mas eles vão ser presos ao pacto colonial. Significa dizer que esses senhores de engenho não poderiam comercializar a cana ou a exportação do nosso açúcar mascavo com qualquer outro país, com a Holanda, por exemplo. Não, somente com Portugal, beleza? A cultura de alto investimento, ou seja, a implantação dos engenhos é uma implantação, vai ser muito cara, o custo é muito alto. Então, vai se buscar parcerias com Portugal, vai buscar parcerias com outros, por exemplo, com a região do Flamengo, né? Em que eles vão ajudar aí, vão investir na implantação dos engenhos. Portanto, diferentemente da sociedade mineradora, que muitas pessoas vão ficar ricas com a mineração, a sociedade dos engenhos, poucas pessoas ficarão ricas, poucas pessoas vão enriquecer, né? O que a gente vai ter muito é a prolificação da desigualdade social, da desigualdade de distribuição de terras e também um período marcado pela escravidão, muito forte, né? Bom, a estrutura de um engenho, a gente tinha a Casa Grande como centro, ali ficava no centro, era a maior construção de um engenho, geralmente ficava na parte mais alta de um engenho. Não era só o local onde abrigava a família do senhor de engenho, mas também era o centro administrativo, muito parecido com ali o castelo feudal, beleza? A senzala era o local onde abrigava os escravos, era uma construção muito precária, insalubre, né? Não oferecia quaisquer conforto, beleza? Tinha a capela também, que representava o poder da Igreja Católica, e a área fabril. A área fabril, pessoal, era onde era retirada, onde era transformada a cana, a matéria-prima, no açúcar mascavo. Observe que uma fazenda de engenho é assim chamada porque é uma fábrica, né? Tinha os canaviais, onde produzia a matéria-prima, que era a cana. Essa cana era transformada em um produto final, que era o melaço o açúcar mascavo. Né? Essa fábrica era composta da casa de moer, o jirau e também o canavial. Beleza, pessoal? Muito bem. A gente vai fazer agora um estudo sobre os indígenas e africanos que foram essenciais para a construção, não só da construção econômica do Brasil, mas também pela construção identitária, a construção do povo brasileiro.
A história do Brasil não se inicia, né, com a chegada da Esquadra de Cabral em 1500, a gente sabe disso. Antes disso viviam aqui os indígenas, antes deles os paleolíndios, né, que povoaram aqui a América e desenvolveram sua cultura própria. Os povos indígenas que aqui viviam se relacionavam com a natureza de forma harmônica e equilibrada. Ou seja, eles vão retirar da natureza aquilo que precisava para sobreviver, respeitando todo o tempo, todo o tempo que essa natureza precisava para se recuperar. Portanto, eles não tinham uma atividade econômica, pessoal, predatória, beleza? Entre os principais grupos que existiam no Brasil, temos os Gês, os Nuaruaques, os Caraíbas e os Tupis, entre outros muito mais, pessoal. Possuiu culturas diversas e que contribuiu para a formação do povo brasileiro. Como eu falei para vocês, os indígenas, eles vão sofrer um processo muito perverso de aculturação, com a catequização, né? Vai ser ensinado o idioma português, vai ser ignorada todas as suas crenças, toda a sua cultura, o seu idioma, e todos os indígenas que resistiam a essa aculturação, pessoal, e que fugiam da escravidão, se refugiavam no sertão norte do Brasil, beleza? Não é à toa que é nesses locais que até hoje a gente tem uma concentração ainda maior desses povos indígenas, e não é à toa também, não é por acaso, e que a natureza ainda, na medida do possível, se mantém preservada nesses locais, beleza? Então, a contribuição indígena para a nossa identidade como povo americano, como ameríndio, é muito forte, é muito presente, e que a gente só está estudando agora um pouco sobre a história deles por força de lei, beleza? Então, como viviam esses povos indígenas? Eles eram nômades e seminômades, viviam em comunidades coletivas, o trabalho era dividido por gênero, ou seja, as mulheres tinham a função de cuidar das tribos, era também a função dela de cuidar da agricultura, do plantio. E os homens protegiam as aldeias, caçavam. Os mais velhos exerciam a função de líderes das comunidades, como caciques, que era um líder militar, e os pajés, o líder religioso, né? Quando os portugueses chegaram, isso vai começar a mudar, né? Durante 30 anos, a gente viu que vai ter uma relação de escambo, de troca. Com a chegada dos engenhos, a gente vai ver um sistema de escravização, né? Que os europeus vão chamar de os negros da terra. Os indígenas eram chamados de os negros da terra, até os jesuítas lutarem para que essa escravização não ocorresse, e mais os indígenas, os jesuítas permitiam a escravização de povos africanos, né? E aí a mão de obra indígena, aos poucos, nos engenhos, vai ser substituída pela de escravizados africanos. A Igreja Católica ela irá proibir, né, a escravização dos nativos, como eu já falei para vocês. Bom, vamos ver um pouco agora sobre a história dos africanos na América Portuguesa. Os africanos, pessoal, é o que a gente chama de diáspora forçada. Ou seja, o que foi essa diáspora forçada? Forçada porque esses africanos que vieram para o Brasil para serem obrigados a construir a riqueza de povos que eles não tinham nada a ver, né? Essa mão de obra escravizada, ela foi, claro que forçada. Então, esses africanos não vieram para o Brasil como migrantes de forma espontânea, eles vieram de forma forçada, né? Os africanos foram subjugados à condição de escravos, relação que se intensificou pelos grandes lucros gerados por essa atividade econômica, né? Como funcionava o comércio de escravos, pessoal? Mercadores portugueses invadiam o território africano, capturavam os povos das comunidades mais vulneráveis e traziam para os portos e vendiam esses escravos para toda a América. Contudo, a forma mais comum de captura desses africanos escravizados era por meio de conflitos entre aldeias, entre os próprios povos africanos. É o que a gente fala de escravidão cultural, em que os vencedores vendiam ou trocavam os seus derrotados.
Eles eram negociados com mercadores europeus em troca de ouro, cobre, fumo, cachaça, ou seja, era uma relação de escambo, né? Esses africanos eram transportados para a América em navios chamados de tombeiros ou negreiros, em péssimas condições, pessoal, né? Os escravizados eram transportados da África para a América em navios tombeiros. As famílias e as comunidades, elas eram divididas para evitar rebeliões, ou seja, eles não eram transportados nas mesmas embarcações. Os principais destinos no Brasil eram os portos de Recife e Salvador, entre os séculos XVI e XVII, e no Rio de Janeiro, no século XVIII, por conta do aumento da mineração. Uma particularidade é que, a partir do século XVIII, pessoal, os escravizados que vindos da África vai vir de um local específico da África, a Costa do Ouro, porque para trabalhar na mineração, eles precisavam de uma mão de obra especializada. Portanto, esses escravizados da Costa do Ouro vai valer no mercado muito mais do que os que iam direcionavam para os engenhos, beleza? Os povos africanos que aqui chegaram foram os bantus, trazidos dos atuais territórios de Moçambique, Angola e Congo, e os sudaneses, oriundos das áreas onde hoje são Costa do Marfim, a Nigéria e o Benin. No mapa aí abaixo vocês podem ver um esquema mostrando das principais regiões da África que vinham e as principais regiões do Brasil onde eles ficavam, beleza? É a história econômica do Brasil, pessoal, do período colonial, para vocês terem uma ideia, até o fim do Brasil Império pode ser analisada a partir do trabalho escravo, né? Como a gente pode ver embaixo. Durante o período colonial, a gente vai ver o ciclo da mineração, é o momento que vai se iniciar o trabalho escravo africano no Brasil, vai se intensificar no ciclo da mineração, e agora ali na região de Minas Gerais, na região ali do Rio de Janeiro, e também vai ter um declínio ali no final do século XIX, aliás, no início do século XIX, né? E a gente vai ver ali com a plantação de café, né? Com o ciclo do café. Então, se a gente fosse fazer uma análise da história econômica do Brasil e da escravidão, era bem possível. A gente poderia analisar todos os aspectos, beleza? Muito bem, pessoal. E a gente vai ver, antes de a gente prosseguir, a gente vai ver que a contribuição africana na nossa cultura é muito rica, né? A identidade do povo brasileiro, ela vai ser construída a partir da contribuição dos povos indígenas, dos povos africanos e dos povos europeus. Por isso que a nossa sociedade, a nossa identidade como povo brasileiro, ela é muito miscigenada, né? Muito bem. Vamos então agora voltar os nossos estudos para a mineração, quando começa no período colonial. Bom, muito bem. A mineração, pessoal, ela vai se intensificar no Brasil, a busca por ouro vai se intensificar no Brasil como forma de resolver problemas que Portugal vivia, problemas seríssimos econômicos que Portugal vivia, beleza? Mas para vocês terem uma ideia, desde o século XVI, na região de São Paulo, já havia se encontrado ouro, mas não foi em grande quantidade, né? O metal ainda era muito escasso, não correspondia às necessidades de Portugal. O que a gente chama de ciclo do ouro vai ocorrer a partir do século XVIII, quando a mineração vai ganhar força com a descoberta de ouro na região de Minas Gerais. Beleza? Tudo isso, pessoal, essa busca, essa intensificação e essa ordem que Portugal dá para a organização de expedições em busca de ouro no Brasil, a intensificação de busca de ouro, para poder resolver a crise econômica que Portugal se encontrava, por conta da União Ibérica, que vai ocorrer, que vai prejudicar muito Portugal, essa União Ibérica. Ela vai ocorrer porque o rei de Portugal ele morre, ele não deixa herdeiros direto, e o trono de Portugal vai ser reivindicado pelo rei da Espanha, e o rei da Espanha vai romper com o acordo que Portugal tinha com a Holanda.
E aí Portugal vai se sentir muito prejudicada com isso e vai buscar o fim dessa União Ibérica, pessoal. E a gente vai ver que Portugal vai contrair ainda mais dívidas e com os holandeses durante esse período. Essa União Ibérica também vai favorecer a invasão holandesa na região de Pernambuco, porque com a quebra do acordo entre Portugal e Holanda por conta dessa União Ibérica, a Holanda vai tentar invadir Salvador, como não consegue, invade Pernambuco e ali vai implantar um governo durante 20 anos, mais ou menos. Pernambuco vai ficar sob o domínio dos holandeses, beleza? Muito bem. Como foi descoberto, como foi achado ouro no Brasil, então? Através das chamadas expedições exploradoras, beleza? Que vão ser dois tipos. As oficiais, que eram as entradas, que eram expedições organizadas pela Ordem de Portugal, que tinha o objetivo de capturar indígenas e encontrar minas de ouro. Observe que Portugal aí, nesse momento, vai comprar uma briga muito grande com a igreja, beleza? É nesse momento que vai se intensificar a construção de missões, que eram aldeamentos jesuíticos, com o objetivo de proteger os indígenas dessa busca deles pela escravização. E a gente vai ver as expedições não oficiais, né? Que são as bandeiras. E são essas expedições que vão encontrar ouro. As bandeiras, galera, elas eram organizadas em três tipos: as bandeiras prospectoras, de apresamento e sertanismo de contrato. As bandeiras prospectores, elas vão buscar pedras e metais preciosos como único objetivo. Eram bandeirantes que tinham uma certa condição de organizar essa expedição, porque essas expedições custavam muito caro, porque eles iam sem garantia nenhuma que iriam encontrar esses metais preciosos, beleza? E só uma curiosidade, os bandeirantes, ou os paulistas, também como são chamados, eles organizaram essas expedições como forma de fugir da miséria que eles estavam vivendo ali na vila de São Paulo e na Vila de São Vicente, porque a Vila de São Vicente não vai prosperar por muito tempo com a cana-de-açúcar e essas pessoas vão ter dificuldade de sobrevivência e vão então buscar uma alternativa. Uma outra alternativa era encontrar ouro, então eles vão organizar essas expedições. Por exemplo, as expedições de apresamento eram paulistas, eram sertanistas, que não tinham uma certa condição de montar uma expedição que tivesse condições de se manter a longo prazo procurando ouro. Então, além de buscar ouro, eles buscavam indígenas e escravos para vender, pessoal, para a escravidão. Então, o objetivo deles não era só encontrar ouro, como capturar indígenas e escravos para serem vendidos, né? E o sertanismo de contrato eram bandeirantes ou sertanistas que eram contratados para destruir quilombos e capturar indígenas e africanos ou recapturar para devolver entre aspas, os seus antigos donos. As bandeiras que vão encontrar ouro são as prospectoras, né? De forma imediata, de forma pioneira. O ouro encontrado vai ser chamado ouro de aluvião, que é um ouro que foi encontrado nos leitos dos rios e riachos. Pessoal, esses ouros eram depositados em faisqueiras, em locais de armazenamento. Esse primeiro ouro aí encontrado a exploração não custava caro, bastava você ter uma bateia, uma espécie de peneira, e eles desenvolvem a atividade de grupiara, que era uma técnica de separar as pepitas de ouro dos cascalhos, né, das pedras dos rios. Então, muitas pessoas ficaram ricas, porque não era, diferentemente dos engenhos, que era uma empreitada muito cara, aqui não. Então vai surgir uma camada intermediária aí nessa sociedade aí que vai enriquecer muito, que vão ser os mineradores, né? Bom, a gente vai ver surgir então um conflito sangrento chamado a Guerra dos Emboabas, que vai ser de 1700 a 1709. Por quê? Porque os paulistas, os sertanistas que vão encontrar ouro na região ali de Minas Gerais, eles vão reivindicar de só eles
terem o direito de explorar esse ouro. A coroa portuguesa vai discordar, né? Porque a notícia do ouro vai se espalhar muito rápido e vai começar a chegar estrangeiros para a região de Minas Gerais em busca do garimpo. E aí a coroa portuguesa ela vai ver isso de forma positiva, porque quanto mais pessoas garimpando, mais ouro vai ser encontrado, mais impostos a coroa portuguesa vai cobrar sobre a exploração desse ouro, beleza? E diga-se de passagem que a região onde era encontrado o ouro pertencia à coroa portuguesa, que eram chamadas de datas, né? Eles davam o direito de alguns garimpeiros ficarem ali, mas era cobrado o quinto, que a gente vai ver nesse instante. Então, os paulistas, pessoal, nessa guerra, eles vão levar a pior. Os bandeirantes vão levar a pior. E os bandeirantes vão apelidar os estrangeiros de emboabas, que emboabas era uma ave que se locomovia muito rápido, por isso que eles vão chamar esses estrangeiros de emboabas. E nesse conflito, os bandeirantes vão perder, vão levar a pior, mas eles não desistem. Ao invés deles voltarem para São Paulo, eles vão adentrar ainda mais o interior do Brasil e eles vão encontrar ouro na região de Mato Grosso. Pessoal, os bandeirantes são chamados desbravadores do Brasil. Por quê? Porque eles vão criar trilhas, criar rotas que vai ligar o litoral brasileiro ao interior. Você se lembra que durante a Sociedade do Engenho, a gente vai ver que os núcleos de povoamento ficou ali na costa, no litoral. Com a mineração, os bandeirantes vão desbravar, seguindo trilhas indígenas, vão desbravar o interior, os sertões do Brasil, criando núcleo de povoamento. É nesse momento que a gente vai ver a fundação de várias vilas e cidades no interior do Brasil. Então, o papel dos bandeirantes vai além da descoberta de ouro. Foram eles que possibilitaram, através de suas rotas, o surgimento de povoamentos que vai dar origem às cidades no interior do Brasil. Também vai surgir outras profissões, como, por exemplo, as dos tropeiros, né? Que vão levar alimento, notícias para o interior do Brasil, para as regiões de mineração. Ou seja, os bandeirantes vão ligar o litoral ao interior do Brasil, beleza? É muito importante o papel dos bandeirantes nesse momento, nesse cenário de povoamento do interior do Brasil. Aí vocês estão vendo a sociedade mineradora, que diferente da sociedade dos engenhos, é uma sociedade urbana e é uma sociedade, pessoal, em que vai surgir novas camadas sociais, né? Vocês estão vendo aí, a gente vai ter aí a sociedade no topo, uma sociedade mais rica, que vai ser formada por comerciantes, né? A gente vai ver aí a camada média, aí que vai ser aquela que eu falei para vocês, que vai ser a camada intermediária, né? Aí a gente está vendo aqui também embaixo a camada anterior à camada mais numerosa, né, vamos assim dizer, que vai ser a escravizada. E esses desclassificados é aquela camada que não ficou rica com o ouro, mas que sobreviviam dos restos de regiões de mineradora abandonada pelos mineradores que tinham condições de desenvolver técnicas mais aperfeiçoadas para encontrar ouro agora em regiões subterrâneas, beleza? Muito bem. Apesar, pessoal, desse período ser marcado por riqueza, a gente chama esse período de o falso Fausto, ou seja, a falsa riqueza. Porque nas regiões das minas, o que a gente vai ver muito é a fome e a opressão. A gente vai ver que a falta de alimento, o aumento do preço dos alimentos vai levar a essa sociedade a enfrentar vários problemas, né? É, a exploração vai ser dessas mão de obras, dessa mão de obra é, 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 oprimida, vai ser feita de forma muito violenta pelos mineradores. A coroa portuguesa também vai oprimir esses mineradores, né? Vai com a questão da cobrança de impostos, vai ser organizada a casa de fundição,
que era um local onde os mineradores eram obrigados a levar todo o ouro a ser derretido, transformado em barra e recolhido o quinto, é, o minerador que não fizesse isso, ele poderia ser preso, julgado e até condenado à morte. É, a gente vai ver que vai ser proibida a circulação de ouro em pedra, em pepita no litoral brasileiro e ouro em pó, só vai poder circular ouro em barra. E para circular ouro em barra era preciso pagar o quinto. Vários mineradores brasileiros nesse momento vão tentar contrabandear esse ouro para não pagar esse imposto através do chamado Santo do Pau Oco, que eles encomendavam aquelas esculturas de madeira enormes com santos católicos, no qual eles faziam fundo falsos. Eles colocavam ouro ali dentro e aí depois eles fechavam o fundo e mandavam para a Europa. Desconfiados de que estava acontecendo esse contrabando, a coroa portuguesa ela vai aplicar a devassa e posteriormente a derrama. A devassa seria a investigação, né, sobre a desconfiança que a coroa portuguesa tinha da sonegação dos impostos. E como consequência da devassa, a gente vai ter a derrama, que seria, pessoal, a coroa portuguesa iria confiscar os bens dos mineradores que não estavam pagando como deveria pagar o quinto, isso resultado da devassa, e por conta disso, com medo da derrama, vai ser organizado a Inconfidência Mineira, né? A tentativa de libertar a região de Minas Gerais, o Brasil, do domínio de Portugal, como a gente vai estudar isso posteriormente, dando origem à chamada Inconfidência Mineira. Beleza, pessoal? Muito bem. Durante o período colonial, a gente vai ter aí, pessoal, as revoltas nativistas. Durante o período colonial, a gente vai ter dois tipos de revoltas: as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. As revoltas nativistas eram revoltas lideradas por colonos que não tinham o objetivo de independência. Eles reivindicavam a opressão, a cobrança de altos impostos da coroa portuguesa, mas eles não buscavam a independência. Exemplo disso, a gente vai ter a revolta dos Beckmans, a revolta dos Mascates e também, como vocês vão ver, a revolta de Vila Rica. Como exemplo da revolta separatistas, a gente vai ter a Inconfidência Mineira, a gente vai ter a Conjuração Baiana e a gente vai ter também, posteriormente, a Revolução Pernambucana, beleza? Mas vamos ver um pouco aqui rapidamente as revoltas nativistas. A revolta dos Beckmans ocorreu entre 1648 e 1685, que foi motivada pela quebra do contrato firmado entre a coroa portuguesa e os comerciantes do Maranhão. Qual foi o acordo quebrado? A coroa portuguesa se comprometia a fornecer escravos, mão de obra escrava para a região do Maranhão, né? E em troca, eles deveriam comercializar os seus produtos com a coroa portuguesa, comprar os produtos também da coroa portuguesa. O problema, pessoal, é que vai faltar escravos, ou seja, eles prometem um número de escravo por ano e a coroa portuguesa não vai oferecer esses escravos, e aí esses colonos da região do Maranhão vão enfrentar dificuldade em obter essa mão de obra, e quando tinha esse escravo custava muito caro. Em contrapartida, eles vão comprar o produto dos colonos, a coroa portuguesa vai comprar os produtos dos colonos muito barato. E aí isso vai gerar um prejuízo muito grande para esses colonos, e esses colonos vão, então, liderar a revolta dos Beckmans, né? Essa revolta foi chefiada pelos irmãos Beckmans pelos irmãos Manuel e Tomás. Já a revolta dos Mascates ocorreu em 1709 a 1711, devido à crise açucareira na região de Pernambuco, entre Recife e Olinda, entre os senhores de engenhos e comerciantes. Também uma disputa local. Não tinha objetivo de independência.
E a revolta de Vila Rica, no ano de 1720, que foi a revolta dos colonos, dos mineradores, pela criação da intendência das minas. Essa intendência foi criada para controlar a produção do ouro. Foi nela que foi implantada a casa de fundição, onde o ouro em pó, como eu falei para vocês antes, era transformado em barra de ouro, mas para isso eles precisavam pagar o quinto, beleza? Gerando uma diminuição nos lucros dos mineradores, visto que a coroa portuguesa não auxiliava, não ajudava em nada esse processo de exploração, mas queriam participar dos lucros, beleza? Consequências do ciclo da mineração. Vai ser o aparecimento de uma rica cultura urbana, porque, como eu falei para vocês, a gente vai ver durante a Sociedade do Ouro a, a formação da sociedade de núcleos urbanos. A gente vai ver o surgimento da obra barroca em Minas Gerais. É. Contudo, tudo isso não vai mudar o padrão de vida da população em geral, que vai continuar empobrecida. No final do século XVIII, a colônia já apresentava um desenvolvimento econômico razoável. Ou seja, né, com a mineração, a gente vai ver já a colônia brasileira com uma certa sustentabilidade econômica. Pessoal, observe, terceiro ano. O vídeo ficou grande porque nós estudamos todo o livro 2 de História, História do Brasil, todos os capítulos, beleza? Sugiro a vocês que revejam esse vídeo, mas em partes, beleza? Quando vocês forem responder as questões que eu coloquei lá no Google Classroom. Então, vai ter lá questões relacionadas à Sociedade dos Engenhos. Então, vocês voltem o vídeo e assistam lá a parte que a gente falou sobre a Sociedade dos Engenhos. Vai ter lá momentos que vai cobrar de vocês sobre a sociedade mineradora, sobre as revoltas nativistas, separatistas. Aí você volta o vídeo e assiste somente essa parte, beleza? Vai também ter lá questões relacionadas ao período pré-colonial. O vídeo ficou longo, mas necessário, porque vocês têm a semana inteira para voltar para assistir com calma. Espero ter contribuído, pessoal. Um beijo, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estarei no meu privado no WhatsApp. Vocês podem estar tirando as dúvidas de vocês comigo. Um beijão, até mais. Até a nossa próxima videoaula ou até o nosso próximo encontro presencial. Fique com Deus.